Deus, maravilhoso. Capítulo 17, versículo 10 ao versículo 13. Oh, maravilha, Jesus. É maravilhoso tu estás aqui, Senhor. Êxodo capítulo 17, versículo 10 ao versículo 13. Amém, Jesus. A palavra de Deus diz assim: fez Josué conforme Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e U sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Amém? Amém. Podemos até aqui, poder sentar. Glória a Deus. Irmãos, se caso você quiser colocar um tema nessa pregação de hoje, você pode colocar o seguinte tema: o apoio das pessoas que nos amam. Vamos falar glória. o apoio das pessoas que nos amam. Mais uma vez, bem forte. O apoio das pessoas que nos amam. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus, Ele entrega uma missão para Moisés. A gente sabe da história que Moisés estava ali já há 40 anos pastoreando o rebanho. Próximo ao Monte Sinai, ele viu uma sarça ardente ali, a sarça não se apagava, ele se aproximando ali. O próprio Deus falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Glória. Deus, ele começa a falar da sarça ardente ali com Moisés, entrega-lhe, incumbe-lhe de fazer uma missão. E ali essa missão, a palavra de Deus diz que Moisés vai lá para o Egito, tira o povo do Egito, e ali começa o propósito dele de levar o povo até na terra prometida. Mas ao mesmo tempo que Moisés ele estava ali empenhado, incumbido de fazer o que Deus lhe determinara, ele, em momentos na caminhada dele, ele precisou de ajuda. E aí a palavra de Deus diz sobre a liderança de Moisés sobre aquele povo. Moisés, ele tinha uma ordem para o povo, ele falava o que Deus determinava no coração dele, e o povo obedecia ao que Moisés falava. E Moisés, ele determina para que Josué, que era como se fosse um assistente de ordens, que estava ali do lado dele, desde um moço, desde quando ele era bem moço, ele cresceu do lado de Moisés, fazendo o que Moisés falava para ele fazer. Moisés colocou Josué como capitão do exército ali, que saiu do Egito, dos homens ali que iam para combate, e falou para Josué: você vai guerrear contra Amaleque, você vai lutar contra ele. E Josué pega aquele povo que saiu do Egito e começa agora a guerrear contra Amaleque. Mas a palavra de Deus diz que quando Moisés levantava a mão para abençoar o povo prevalecia. Quando Moisés cansava de ficar com a mão nessa posição, quando ele abaixava a mão, o povo perdia a batalha. Aleluia, Jesus. Moisés levantava a mão de novo, o povo prevalecia de novo. Ele abaixava a mão de novo, descansava, o povo perdia a batalha. Eles, notando o que estava acontecendo, que era através da mão de Moisés levantada que o povo vencia a batalha, mais que rapidamente Ur e Arão seguraram um de um lado, um do outro, as mãos de Moisés levantadas, colocaram uma pedra para ele sentar, que ele já estava cansado ali de ficar naquela posição, com as mãos estendidas para que o povo prevalecesse. Eles entenderam que era através da liderança que o povo ia ser abençoado.
abençoado. Era através da bênção da liderança, Oh, aleluia. estender das mãos da liderança que o povo ia ser abençoado. E aí, irmão, o quão necessário é o apoio das pessoas que nos amam. E a gente aprende isso desde cedo. Quando a gente vai começar a andar os primeiros passos de uma criança, a diferença que faz da mãe e do pai está lá: vem cá minha filha, vem cá meu filho, dá o primeiro passo. A confiança que o pai e a mãe passam para aquela criança, o apoio que ela dá para a criança começar a dar os primeiros passos. Eita glória. E ali, no momento que a criança começa a ter as experiências dela, a mãe e o pai incentivam: vai minha filha, faz isso, ou vai meu filho, faz isso. E aquele incentivo, aquele apoio, aquele amor dentro de casa faz a diferença. E se o lar cresce desestruturado, com o pai brigando com a mãe brigando com o pai, o lar não é a mesma coisa. Como o pai às vezes não é um bom exemplo, a mãe não é um bom exemplo, aquele apoio que faltava na vida daqueles filhos vai ter uma dificuldade depois. E aí os cientistas, os psicólogos, psiquiatras, os psicanalistas falam que do 0 aos 6 anos de idade, o convívio com os familiares forma a personalidade da criança, forma o caráter da criança. Ela precisa de ter um bom exemplo dentro de casa para que ela se forme da maneira correta. Ela precisa desse apoio. Como se Deus entregasse, irmão, um papel com uma folha em branco, né? um caderno com uma folha em branco, ali para ser escrito. Assim é uma criança. Ela vai começar a ter experiências pelo que ela é influenciada externamente do apoio que ela recebe naquilo que ela está fazendo. Você já viu a mãe e o pai ensinar a criança a fazer dancinha sensual? Como é que a criança faz depois? A criança se perde por causa do incentivo que tem do lado de fora, de mães e pais incentivando a criança a ser sensual, a criança a dançar músicas imorais. Ela acha que é engraçado, ela vê o apoio das pessoas próximas e ela vai fazendo da mesma maneira. Por quê? O pai e a mãe que era para estar com a mão para abençoar, está com a mão para incentivar a fazer coisas erradas para a criança. A liderança, irmãos, a liderança muda muito. A palavra de Deus diz que Deus levantou líderes no decorrer do povo de Deus na face da terra. Aleluia. Como falar dos juízes que Deus levantou? A cada vez que o povo clamava, Deus levantava juízes segundo a reta justiça de Deus para conduzir o povo a fazer a coisa certa na face da terra. E aí a palavra de Deus nos diz que essa liderança ela pode mudar a vida das pessoas, ela pode tirar a pessoa, às vezes, de uma batalha que ela não ia ganhar por causa da liderança, com a mão estendida, tendo a bênção de Deus para que aquela pessoa prevaleça na batalha que ela está passando. E aí Deus nos dá um conselho: cuida da sua liderança, cuida dos seus líderes, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida daquelas pessoas que Deus incumbiu de autoridade para liderar onde você está batalhando, aleluia, onde você está tendo o seu contato com as batalhas da sua vida. O homem e a mulher que já sai de casa brigado, ele é derrotado nas batalhas. Eita Ele glória. tem que ter um apoio dentro de casa, ele tem que se sentir bem dentro da casa dele. Eita Jesus. O marido, quando ele sai para trabalhar, ele tem que ter uma bênção sobre ele. A esposa falando: vai em paz, meu esposo, meu marido. A esposa também da mesma forma. Você já viu quando o esposo não apoia os projetos da esposa, ela sai de casa com aquele peso, com aquela coisa ruim, sabendo que contrariou alguém dentro de casa. Da mesma forma o esposo. O apoio é muito importante. Você tem que estabelecer na sua casa, no seu lar, com a liderança que você tem, com as pessoas que estão ali, Oh, aleluia, Jesus. o propósito de ser aquele que vai abençoar aquelas pessoas que estão à sua volta, Glória a Deus. que vai estender a mão para falar: vai que você vai prevalecer nessa batalha, vai que Deus é contigo, vai que Deus me colocou para ser aquele que vai te abençoar, que vai interceder por você, que vai cobrir você de Eita oração. glória. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, irmãos, quando a gente entende essa palavra de hoje. E aqui, você refletir sobre Êxodo, olha o que a palavra de Deus diz:
A gente vai ler Êxodo capítulo 14, do versículo 10 até o versículo 15. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que o que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Olha só o povo jogando na cara de Moisés, falando: Moisés, para que você trouxe a gente aqui para fazer isso? Por que você trouxe a gente aqui para entrar nessa batalha? Eu estava lá quietinho na minha casa, você deve colocar esse problema que eu estou vivendo hoje. Melhor é se eu estivesse lá, Moisés. Para que você foi tirar a gente de lá? Melhor é que a gente estivesse servindo os egípcios lá. Olha a mente do povo. Já estava 400 e poucos anos sendo escravo dentro de uma terra, trabalhando, às vezes até tarde da noite ali, no serviço de escravo, vendo a sua família sendo humilhada ali. Deus mandou o libertador, mandou o líder para falar para eles o que era para eles fazer, para eles saírem daquela penumbra, daquela tristeza que eles estavam vivendo, e eles se levantando contra a liderança, duvidando do chamado de Moisés, duvidando do que Moisés falou para eles fazerem. E aí olha o que Moisés fala. Moisés, porém, respondeu ao povo, Êxodo capítulo 14, versículo 13: não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Olha a palavra que Moisés falou. A liderança, irmãos, tem que ter pulso firme. Às vezes a liderança ela vai liderar de uma forma que vai colocar o coração do povo no lugar dele. Por isso que é bom você ser arrependido. Por isso que a hora que você começa a desistir dos seus projetos, tem que ter alguém para te apoiar, falar: não vai desistir, não vai retroceder, não vai voltar atrás, continua. Apoie de alguém que te ama, vai falar: Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um sonho na sua vida, você vai chegar lá, vai dar tudo certo, você vai ser uma bênção, você vai casar, você vai ser feliz no seu casamento, você vai ser feliz no seu trabalho, você vai ser realizado nos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. A palavra do líder pode mudar o coração daquele que está desfalecendo ali, que está duvidando do que Deus já colocou ele para fazer. A liderança tem esse papel dentro da casa, dentro da igreja, onde você passar. No momento que você pode desistir. Lembra uma pregação que eu falei? Uma pregação que Deus me deu: o posto de um soldado fiel. Antes da gente vir para cá, antes de acontecer tudo que aconteceu, eles quererem tirar a gente daqui do bairro, Deus me deu essa pregação. E nessa pregação, a mulher do lado do marido, o marido já com tantas dificuldades, com tanta coisa para fazer com que ele duvidasse do chamado dele, as coisas ficando difíceis à volta dele, ele não podendo sair, não podendo fechar a igreja, porque Deus que chamou ele, porque Deus colocou o propósito. Aí às vezes a esposa chega: vamos embora daqui, larga isso para lá. Você vai mexer com esse povo amaldiçoado? Esse povo que fica só murmurando, esse povo que só fica querendo voltar no Egito, vamos embora para casa. Larga essa batalha, vamos largar a igreja. Mulher toda fala assim do marido, acaba com o chamado. Em vez dela aquecer o coração dele, apoiar ele nos projetos, ela faz ele jogar um balde de água fria no coração dele. Glória a Deus. Muitas pessoas têm feito isso, irmão, com o chamado das pessoas, jogando um balde de água fria. Começa a cantar aqui e fala: você não tem chamado para cantar, não, para de cantar, você não tem voz para isso, não. Deus, está começa a acabar com o ânimo da pessoa onde ela está fazendo, começa a fazer uma coisa, começa a vir os críticos, igual Sanbalate e Tobias contra Neemias lá. Aí você vai edificar aí, vai vir uma raposa, vai derrubar o seu muro. Falava para ele:
esse númerozinho que não significa nada, isso aí qualquer raposa vai passar em cima dele, vai derrubar ele. E o Neemias lá na oração tem que restaurar os muralhas de Jerusalém. Colocou o propósito, estou empenhado numa grande, tão grande obra. Que acaba ali não me distrai com nada. Eu estou aqui para fazer o que ser feito. Mas às vezes o esposo vai ter dificuldade. Aí se a esposa chegar para ele e falar: o que você está me dizendo, rapaz? Você é um saco de batata? Essa é a palavra que Deus me deu. Você é um saco de batata, você está duvidando do seu chamado. Levanta a cabeça, rapaz, levanta a cabeça, levanta a cabeça, igual os soldados do exército, levanta a cabeça, você tem que lutar, você tem que conquistar, você tem que vencer, você tem que triunfar sobre esse problema. Eu estou do seu lado, mas eu sei que é líder. Você lembra lá o que a profetisa falou para o líder lá? Falou: vai lá, você vai vencer, você vai prevalecer. Deu apoio para ele, falou: Deus é contigo, vai, esse chamado, Deus você triunfar. Então esse é o propósito, o incentivo das pessoas que estão à volta. Quando o povo, ele entende que o líder dele foi chamado para liderar, para dar uma palavra de ânimo, o povo vai dar valor no líder, vai falar: não, o líder, se ele me der uma palavra de ânimo, eu vou acreditar. Aleluia, Jesus. Agora o líder vai falar para você alguma coisa, você falar: não quer isso mais não quer mais não. Aí começa a arrumar desculpa para o líder, tentando convencer o líder a não te falar mais as coisas que ele está te falando. Às vezes é o esposo falando para a esposa falando para o esposo, o pai falando para a filha falando para o pai. Aí chega um momento, irmãos, se você começar a argumentar demais, Deus te entrega os seus próprios pensamentos. Você vai sair derrotado, você vai perder. Porque você deixou de acreditar no propósito que Deus colocou para levantar alguém para te apoiar naquele ministério, naquele chamado que você estava realizando. Eita glória! Êxodo capítulo 14, versículo 15, a palavra de Deus diz: disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, Moisés, dize ao povo de Israel que marche. E tu levanta o teu cordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por ele pelo mar em seco. Falou para ele. Você viu como Deus chama o líder para fazer com que aconteça? Às vezes, se você tiver uma liderança boa, na hora do aperto, vai lá e pede para ele apoio, pede para ele conselho. Às vezes ele vai te dar uma palavra que como se fosse um bordão para estar na sua frente, tocando no mar e abrindo. Eita Jesus, glória a Deus, está falando dele. Deus ainda levanta a liderança, irmão. Às vezes o pai vai te aconselhar, sua mãe vai te aconselhar, o seu esposo vai te aconselhar, sua esposa, o pastor ou alguém vai ser alguém que vai tocar no mar, estender o bordão para você passar. E aí vamos ler Êxodo capítulo 13, um pouquinho antes. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus diz, preste bastante atenção. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse. Então o caminho dos filisteus era o caminho mais perto para chegar na terra prometida. Tem pessoas que falam que esse caminho chegaria em 3 anos, eles gastaram 40 anos no deserto. Por que Deus não levou ele para o caminho mais perto? O próprio Deus falando por quê? O que Deus respondeu? Pois disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne de volta ao Egito. O povo não estava pronto. Era uma batalha que se eles entrassem nela, eles iam perder a batalha. Ainda não estavam maduros o suficiente para ter aquela experiência daquela prova que ia surgir no caminho de Deus. Eita Jesus, aleluia. Então a gente até falou sobre isso, obreiros prematuros, pessoas que são ungidas ou são colocadas numa situação sem estar amadurecidas ainda para viver aquela prova, aquele problema na vida. Sofre bem mais, não aproveite. Antes de você casar, eu te dou um conselho. Pensa bastante. Pensa bastante. Por quê? Será que você está pronto para viver a vida inteira com uma pessoa, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, na chatice, todos os hábitos errados
na personalidade difícil do seu esposo, da sua esposa? Eita glória! Será que você vai estar disposto a viver um relacionamento que alguém não vai te incentivar nos seus caminhos, nos seus projetos? Às vezes você vai estar triste dentro de casa, você não vai ouvir uma palavra de ânimo. Será que você vai aguentar essa prova se for passar? Então aqui Deus ele fala, recua um pouco, vamos passar para outro caminho, vai ser mais comprido o caminho, vai ser mais demorado o caminho, mas vai chegar lá, vai chegar na terra prometida. Não se preocupa. Parece que está ficando difícil, parece que Deus está desviando, que você quebra os seus caminhos. Você olha lá o rumo, lá é por aqui, mas Deus está me mandando para cá. Aí Deus ele está te respondendo hoje, calma o seu coração. Você vai passar por algo ainda na sua vida para você compreender como você vai lutar nessa batalha, para quando você chegar lá, você não voltar atrás do seu caminho. Eu esperei 9 anos para casar. Às vezes, se eu tivesse casado antes, hoje eu não estaria pronto. Assim a Carol, assim outras pessoas. Mas Deus ele dá uma estrutura antes de colocar você numa prova. Então eu achava que era para ser antes. Não é, tem um momento certo. Está aguardando, 9 anos aguardando, 9 anos sendo moldado. Parece que o meu coração foi encapado pelo Espírito Santo de Deus para não levar tanto baque quando as coisas acontecem. E aí, com calma, eu vou resolvendo, com calma vai sendo feito o que tem que ser feito, e aí a obra de Deus vai sendo feita. E você imagina, eu e a Carol, ela é minha esposa, se eu divorciar, você acha como é que vai ficar a obra de Deus? Viu o tanto que é complicado? Às vezes, vocês veem a Carol, às vezes vocês compreendem o chamado dela, e falam desse jeito, mas ela não está pronta ainda. Aí como vocês têm que ver a liderança de vocês, que é a esposa do pastor? Aleluia! Para refletir o que vocês veem. Se vocês não têm que apoiar ela nas coisas que são da igreja, nas coisas do lar, nas coisas da casa, porque a metade do meu ministério está na mão dela. Se ela desiste, se ela perde a batalha, todos nós vamos perder a batalha. Então não estou aqui para perder a batalha, nós vamos nos ajudar, eu vou ajudar ela, ela vai me ajudar no propósito. Eu falo para ela, você tem chamado de Deus, Deus te chamou, Deus te colocou do seu lado, te colocou do meu lado, com um propósito, não foi por acaso. Eu não vim só por vir a casar contigo, não. Eu estava debaixo de oração, eu estava debaixo do meu chamado, eu escolhi orando a Deus, pedindo os conselhos de Deus. Então quando você vê o pastor Marcelo, veja a Carol do lado dele. Veja o ministério, veja o que Deus vai fazer através das nossas vidas. E eu te digo uma coisa, ela já me ajudou muito na obra de Deus, onde eu já passei. Ela já me apoiou, ela já estava junto comigo em todos os momentos, e hoje ela está aqui junto comigo. Então, essa igreja vai ser madura, ela vai crescer, ela vai vencer as batalhas junto, uns com os outros. Ela venceu também, se eu venci. Se eu abaixar a mão, eu creio que ela vai levantar a minha mão. Se ela abaixar a mão, eu vou levantar a mão dela também. Da mesma maneira, quando você vê a Carol triste no canto, vai lá, fala para ela, levanta as mãos dela também, e fala, ó, você está aqui para abençoar o ministério feminino, você está aqui para abençoar o chamado que nós temos na igreja também, nós queremos ajudar quando você precisar. Veja dessa maneira, irmão. Hoje Deus te dá essa revelação. Glória a Deus. Não é por acaso que a Carol está do meu lado. Deus ele viu algo que às vezes você não vê nela. Quando eu conheci ela, vai dar tempo de falar um pouquinho. Eu entrei dentro da casa dela para orar, segurei na mão dela e Deus me usou para falar com ela. Sabe o que Deus me mostrava quando eu estava orando por ela? Me mostrava o coração dela. Eita glória! Que ela estava lutando, que ela estava determinada a vencer. Mesmo com as dificuldades todas que ela tinha. Quando eu fui orar para pedir a confirmação, Deus me deu um sonho. No sonho ela estava num lugar alto, num monte, com as mãos estendidas assim, lutando, determinando, guerreando para vencer as batalhas. Glória a Deus. E aí, Glória a por Deus. 7 dias, eu pedi ela em casamento. Eita, minha Não tinha dúvida nenhuma no meu coração que ela era Glória a minha esposa. Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é tremendo, irmãos. Não tem como eu falar para você Eita que, às glória! vezes, fisicamente você não vai entender.
Você está aqui me vendo, está vendo ela, você não consegue entender que Deus está vendo algo que nós não compreendemos. Glória a Deus. Amém? Amém. Aí, irmãos, vou falar de duas passagens da Bíblia que é muito importante para a gente entender essa palavra de hoje. Uma está em Gênesis. Gênesis vai falar sobre um voto que Jacó fez. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Versículo 20 até o versículo 22. Eita glória. Fez também Jacó um voto dizendo: se, olha como é que o voto funciona, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se é quando você for fazer o voto. Você só vai cumprir o seu voto se acontecer aquilo que você pediu para Deus. Ele falou: se Deus for comigo, me guardar na minha jornada em que empreendo, me der pão para eu comer e roupa para que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Viu o propósito do homem de Deus? Ele saiu para fazer o que tinha que ser feito, mas ele saiu debaixo de uma bênção. Ele falou: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou ir lá, vou triunfar, vou vencer, vou voltar, eu vou testemunhar, eu vou te honrar nesse lugar. Aí, olha outra passagem que mexe muito com o nosso coração. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10. Jabes invocou Deus de Israel dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Só isso que fala sobre Jabes. Deus, ele concedeu a oração dele. Ele falou: Senhor, seja comigo, Senhor. Deus estendeu a mão e abençoou o propósito dele. Então Deus, ele é Deus de propósito. Deus, ele é Deus de objetivo. Ele levanta a liderança com propósito. Quando Jabes foi levantado, quando ele quis aquele desejo, Deus, ele estendeu a mão para prosperar o caminho dele. Quando eu saí de Minas para estar aqui, Deus, ele colocou a mão sobre mim, sobre a minha esposa, sobre o meu lar para me abençoar. Às vezes você está vendo o Marcelo físico aqui, mas sobre esse Marcelo físico, sobre os pés que me sustentam aqui, tem um fundamento, tem uma lógica de eu estar aqui. Tem um projeto que nós sonhamos já há muito tempo na presença de Deus, e Deus, ele está realizando esse projeto. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, irmão, me levantou a Carol aqui para te abençoar, para você executar os seus propósitos. Hoje eu fiquei tão alegre. Você viu como é que a igreja de Jesus Cristo está se manifestando? Não é o que eu quero que você canta, não. Você vai apresentar o seu louvor. Aí cada um faz de um jeito, cada um dá uma palavra de uma forma, e isso vai ser a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você está vendo que é a nossa história, a nossa vez de fazer a história acontecer, é a sua história, é o seu jeito de adorar a Deus, é o seu jeito de andar nos caminhos do Senhor. Agora o São Pedro está no céu, agora vai ser o São Gabriel, agora é o São Leonardo. Glória a Deus. Eita glória. Viu? A Santa Kelsey agora. Aí a hora que você quiser desistir, ir para casa, não vir no culto, você fala: ô, será que Pedro ia ficar servindo no culto hoje? Você viu que interessante? Você é o São Calvino agora. Fala, Deus. A Santa Raiz. Olha que Eita a glória, aleluia. preguiça ali nas costas de vocês, vocês ficarem desanimados. Você lembra que você é um santo que Deus levantou dentro da igreja de Jesus Cristo para fazer a diferença. Larga a cabeça para lá. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você tem promessa, você tem propósito. Você tem um objetivo para alcançar nesse lugar. Deus está falando para você. O pastor dá para estender a mão e falar: realiza o sonho do seu coração. Você está sendo abençoado para fazer o que Deus já colocou no seu coração para você. Irmã Eliana está trazendo
estendendo as mãos para te abençoar. Glória a Deus. Veja o ministério que Deus nos entregou como completo um com o outro, com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, mas Deus ele está trabalhando, Deus ele está preparando o nosso coração para viver esse sonho na presença dele. Glória a Deus. Algo impossível Deus vai fazer acontecer, amém? Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Deus de coração, Senhor, crescer, somos Pai, Senhor, diante, Senhor, da tua presença, que o Senhor nos cobre, Pai. Aleluia. Em teu pensar, demora-te a agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó meu irmão. Vem de outra vez, vem nós, Senhor. Nós levantamos as mãos para te abençoar, para te